queria frisar, Raquel, que, assim, a nossa profissão, a enfermagem, ela é hoje em dia ainda muito marginalizada. Então, e qual é a grande arma que a gente tem? É o conhecimento. Total. Concordo demais. Então, para isso tudo acontecer e para a gente ter uma maturidade clínica de entender que a clínica é soberana, já dizia nas academias, né? A clínica é soberana. Sim. Você precisa ter olhos de ver e olhos de profissional. Você entende? Então, para a gente chegar nessa maturidade de elencar paciente, de saber discutir uma clínica, de saber alguma coisa, a gente precisa ter conhecimento. Então, para a galera enfermeiro que possa vir estar assistindo, essa é a grande arma. Não adianta você ser um mero repetidor de prescrição. Você precisa ser uma cabeça pensante dentro da sua unidade. Eu falo isso porque, além de ser, como eu falei no início, além de ser especializado em transplante, eu sou intensivista e fui gestor de UTI. Então eu preciso entender isso. Você está entendendo? Eu preciso ter esse olhar, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso saber discutir um paciente, eu preciso parar de ser mero repetidor de prescrição, eu preciso ser a cabeça pensante, eu preciso ser o líder dentro da minha unidade. E para isso tudo acontecer, e para eu ser respeitado, eu preciso ter conhecimento. Porque quando, assim, me desculpe, eu sei que você é médico, mas se eu chegar na unidade e chegar um médico para mim e me der simplesmente uma ordem, que não é o caso, né? Mas e eu não souber discutir, eu vou ser um mero repetidor de prescrição. Claro, claro. Mas se eu chegar para ele de manhã e saber, no caso do paciente transplantado, que a bilirrubina do cara tá alta, que se o tipo de... na hora do transplante, da reperfusão, se a reperfusão foi boa ou não. Eu sei se as transaminases vão subir rapidamente, se vão descer. Se 24 horas depois a TGO vai subir ou vai descer, dependendo de que tipo de reperfusão eu vou ter. Qual é o tipo de injúria hepática que eu tenho dentro de uma reperfusão boa e uma reperfusão ruim. O que eu vou esperar disso? É o sinal que o meu paciente vai dar dentro da terapia intensiva e é o que eu vou discutir com o meu clínico na hora que ele passar. Você está entendendo? Se for um doador, um paciente renal, se tu for doador vivo, se for doador cadáver, eu tenho diferença na clínica dele. Porque o doador cadáver ele vai ter sempre um resquício de ureia e creatinina vinda do pré-transplante. Já que o doador renal cadáver, ele não vai funcionar o fígado em 24 horas, o rim em 24 horas. Ele ainda vai ter uma necessidade, talvez, de fazer uma HD no pós-transplante para regularizar as escórias e ele voltar. Né? Preservar a função renal. Às vezes é um cara que doador cadáver que faz encefalopatia urêmica e o cara está desorientando na tua frente, tu não sabe olhar um exame laboratorial para saber que o cara não está desorientando por questões psicológicas. Ele está desorientando por questões clínicas laboratoriais. Então esse olhar que a gente precisa ter, a enfermagem precisa ter, para ser sim respeitado dentro do mundo clínico, que você acaba sendo diferente. Você tá entendendo? Claro. É isso que você tem que pensar. Porque ser um enfermeiro mero repetidor, cara, desculpa, acho que a Raquel tá aqui, que não me deixa mentir, tem outros enfermeiros aqui na sala também que não me deixam mentir isso. Você não estudou 5 anos, irmão. Você não fez sua especialização, você não tá ralando, no caso eu, há quase 15 anos de profissão, para ser mero repetidor de prescrição, cara. Não dá. Isso não dá. Então a galera que tá começando uma enfermagem aí, pensa no que eu tô falando. É esse o mundo que você tem que ter. Você não pode ser mais um. Você tem que ter, você tem que ser a pessoa. Entendeu? É isso. Perfeito, perfeito. E dentro desse dia, depois de elencar as prioridades, né? Quem são os doentes? Qual é o papel do... Claro, você vai trocar ideia com a equipe, você vai conversar com o médico, né? Ter todo aquele atendimento multidisciplinar voltado ao paciente transplantado. E depois de sinalizado, ó, tá tudo certo, o paciente está estável, tem que só ficar de olho aqui. O que você faz além disso ao longo do dia? Receita de bolo, como para todo paciente, promover saúde. Então a gente vai promover para ele o que ele estiver precisando, para que o organismo dele esteja no máximo possível para sua recuperação.
né? Se aquele paciente é um paciente que está perigando aí de entrar numa HD, a gente vai ficar de olho nisso e caso ele entre, a gente vai entrar no momento da punção do acesso, no acompanhamento da diálise, enfim. Se for um paciente que comece a apresentar um desconforto respiratório, possivelmente venha a entubar novamente, a gente vai ficar de olho nesse padrão, a gente vai rodar essa gase, a gente vai sinalizar a equipe e vai marcar em cima dos cuidados específicos que aquele paciente grave pode vir a precisar. O nosso objetivo, como profissional naquele momento e também como pessoa, é colocar esse paciente o melhor possível para que ele vá para o quarto. Restabelecer a saúde dele, promover esse restabelecimento para que ele vá para o quarto e posteriormente uma alta para casa. Isso é o que vai acontecer. Então, essa é a prioridade. Então, a gente vai passar o dia numa rotina normal. Curativo, avaliação de laboratório, avaliação de exames de imagem, as demandas do próprio paciente, as demandas da família. E a gente vai passar normal. E aí, ok, teve uma intercorrência, a gente já vai estar vigiando isso antes, justo por ele ser um paciente que é um paciente de atenção, né? Esse é o objetivo, é isso que a gente espera. Nem sempre é isso que vai acontecer. E aí, quando a gente fala do papel do enfermeiro na assistência, a gente sempre pensa no padrão ouro, o paciente ficou ok, foi para o quarto. Perfeito, na maioria das vezes é assim. E a gente trabalha para isso. Só que nem sempre vai ser isso que vai acontecer. Então, assim, entender o diferencial do paciente transplantado, por exemplo, como um paciente que entra para a fila do retransplante. Imagina toda aquela carga emocional e física de um paciente que passou por uma cirurgia, que é uma cirurgia pesada, e ele vem, e ele tem a perspectiva de melhora, e ele até em determinado momento do quadro clínico melhora de fato, e depois ele precisa, ou por uma falha de enxerto, ou por uma rejeição, ele precisa voltar para a fila de transplante. Numa situação de agravamento, como é que você vai cuidar desse paciente e dessa família? Porque a gente também não se prepara para isso, né? A gente se prepara para que tudo dê certo. E aí, Exatamente. quando não dá? E aí, tomar ainda mais esses cuidados, visando que agora o objetivo não é deixar ele no melhor possível para ele ir para o quarto e restabelecer a autonomia dele, a saúde dele. Agora o objetivo é deixar ele no melhor possível para essa nova abordagem. Então, quanto que a gente ali, daquele momento de pós-op, a gente vira pré. A gente vira pré, né? E o quanto que a gente consegue restabelecer esse paciente. Então, conversa com a nutrição o tempo inteiro, conversa com a psicologia o tempo inteiro, conversa com a medicina, e aí esse paciente vem HD com a nefro, a gente vai conversar com cada especialidade e é a gente que vai fazer esse elo, eu vejo na enfermagem isso, o cimento dessa equipe multidisciplinar para guiar e promover esse cuidado ao paciente. Então, assim, ele vai para esse RTX aí na melhor condição possível. E ainda existe uma terceira via, que a gente quase não fala. E isso me incomoda muito como intensivista. E se esse paciente não for mais viável? Como é que a gente começa a falar aquela palavra assombrosa, paliação, para um paciente transplantado? Para uma família de um paciente transplantado? Grande desafio. Esse é o maior desafio. Para o paciente, para a família, para a equipe. A equipe entender, e eu estou me colocando nesse balaio, tá? A equipe entender que aquele paciente que foi investimento total, que era prioridade, lembra do que eu falei? Ele vai ser a prioridade, ele é o nosso watcher. Em algum momento ele vai ser um paciente que a terapêutica dele não é mais viável. E aí a gente volta para o início, para a origem da paliação. Que é a paliação? Pallium é o termo latino para aquela armadura, aquela capa que protegia os cavaleiros medievais, né? Então, botar o paciente sob essa capa, ação, né? Paliar o paciente. Botar ele sobre essa capa não quer dizer em absoluto jogar a toalha. Mas é entender que agora as prioridades desse paciente mudaram. Agora o que a gente tem que ofertar para ele é dignidade. Paliação não é sobre morte. Paliação é sobre dignidade de fim de vida. Isso é totalmente diferente. E aí você aceitar isso e fazer a equipe aceitar. O caso dessa menina que o Márcio levantou foi um caso extremamente doloroso para a equipe. Extremamente. Uma paciente jovem que conversava de igual para igual pra gente. Então, assim, tínhamos afinidades. Ela ouvia as músicas que a nossa equipe ouvia. Ela assistia às séries e aos filmes que a nossa equipe ouvia. Como que você vai falar para essa equipe que chegou o momento de parar com os investimentos
terapêuticos, tá? Com fins curativos. E não com fins de conforto e dignidade. Então, falar sobre isso também é muito difícil. Já ocorreram situações da gente chegar no momento de paliação e conversar com a família, e essa conversa é extremamente difícil. Não é o que a família espera, não é o que nenhuma família espera, mas a família do paciente transplantado, ela espera uma vida nova. Isso é verdade. Ela espera um renascimento, né? É uma coisa assim que a gente vê muito. Os pacientes comemoram a data do transplante como comemoram um aniversário. Uma nova vida, né? É uma nova vida. E aí, como é que essa nova vida acaba? Sim, eu falo isso sempre. A gente não transplanta só o paciente. A gente transplanta a família. Exato. E quando os pacientes e a família passam no meu consultório, é isso que eu falo para eles. Falo para eles 3 coisas. Transplante não é cura de nada, é um tratamento. O transplante nada mais é do que a troca de uma doença pela outra. Aí ele me olha com um olho desse tamanho. Aí eu explico para ele da seguinte forma. A doença que ele tem agora é uma doença que ele precisa ir no médico, ele precisa colher exame, ele precisa tomar remédio, ele precisa eventualmente ficar internado, só que ele não tem qualidade de vida. A doença que ele tem agora é incapacitante. Qual é a diferença da doença que ele vai ter depois do transplante? Ele também vai tomar remédio, ele também vai colher exame, ele também vai no médico, ele também vai ficar eventualmente internado, porém ele tem qualidade de vida. Ele não é incapacitante. Quando eu falo isso, o paciente faz aquilo assim, ó. Ufa. Entendeu? Então transplante não é cura de nada, é o tratamento para alguma coisa. O transplante é uma trocar uma doença pela outra. E a outra é que eu não transplanto só o paciente, eu transplanto a família. Essas são as 3. A galera que convive comigo há muito tempo no mundo do transplante sabe que os meus 3 pilares de uma conversa com família é isso. São essas 3 coisas. A família conseguindo entender esses 3 pontos, ela consegue entender o processo do transplante.